Você se considera assim, talvez um predestinado, digamos assim, a fazer música e levar música às pessoas? Digo assim por causa da sua criação, né? De família, mãe, professora de piano, pai que Isso. também cantava, e aí participa de coral, e aí começa a aprender instrumento. Isso, você acha que assim, tinha outro destino? Cara, boa pergunta. Essa pergunta nunca me fizeram, né? Muito forte isso, ser predestinado. Não acredito que não. Acredito que as coisas se canalizaram, né, para isso. Apesar do que, incrivelmente, não foram planejados, né? Eu vivo da música hoje, né? Vivo do forró, né? Desse mercado. E nada disso foi planejado, de forma alguma. Eu cheguei a cursar faculdade, né? Ciências contábeis, não tem nada a ver. Trabalhei em banco, né? A viver de música. Eu sempre fiz música. A música sempre fez parte de mim, como você me falou. Minha mãe, desde pequeno, eu tive uma educação musical, né? Minha mãe era professora de iniciação musical, né? Aulas para crianças. Então, com 7, 8 anos, 9, eu já estava ali aprendendo sons e começando. Então, eu digo assim, que eu tive uma educação musical e desde sempre eu toquei instrumento, toquei trompete, né? Era música clássica, minha professora de música clássica, né? Piano clássico. E vivi aquele ambiente da escola de música da UFBA, onde ela era professora. E eu estudei trompete, mas e cantava em coral, cantei desde pequeno, desde antes da voz mudar, né? Você sabe, A muda nem da todo mundo voz. sabe que a gente tem uma muda, né? Uma muda, né? Aos 12, 13 anos, o homem principalmente, de repente tem um ano que a voz fica... É, A voz fica estranha quando você tem aquela muda, da voz de criança para a voz de adulto. Então, antes da minha voz ser uma voz de adulto, uma voz de criança ainda, eu já cantava em coral. E depois saí direto pro violão, pra música popular. Aí fui. Mas mesmo assim, nunca tive assim aquele sonho que eu vejo hoje, né? É muito comum hoje, né? As mães incentivarem os filhos a serem jogadores de futebol, músico, artista. Quando 30, 40 anos atrás era o contrário. Se alguém dissesse que ia ser jogador de futebol, você é maluco. E Se música, alguém dissesse então? que ia viver de música, era loucura. Então eu não tinha essa pretensão, assim, essa expectativa de ser músico, não. Nunca tive. Porque minha mãe era uma professora, era uma pessoa que minha mãe dedicou a vida dela desde criança à música e seguiu a licenciatura, né? Fez faculdade de música e se tornou professora e foi professora a vida inteira até hoje. Fez 42 anos de UFBA, minha mãe. Caraca! Todo mundo que estudou, passou pela universidade, conhece ela, que ela é professora de piano, e piano é uma matéria obrigatória, né? Todo músico tem que fazer a matéria piano. Né? Quem estudou tem curso superior de música. E ela aí... Mas eu nunca tive essa inclinação para estudar música como ela teve. Você foi Eu fui para música participando com popular. ela, foi... Eu participei quando era criança violão. da parte erudita. Depois da adolescência eu aprendi a tocar violão, aí, como diz a galera, me prostituí. Aí eu aprendi a tocar violão, aí fui pra MPB. E olha que naquela época era MPB. Aí fui tocar em barzinho. Bossa Nova, Djavan, né? Tinha aquele popzinho também e tal. Você sai já uma- percebeu que eu falo pra caramba, né? sai Uma alguma- pergunta eu respondo um bocado. Vou deixar uma pergunta só aqui na pauta. Sai alguma coisa no trompete ainda não? Há muito pouco, porque o instrumento de sopro... Pega o trompete ali, sacanagem. Instrumento de sopro é muito ingrato, assim, é muito exigente. Se você parar de tocar, acho que eu faço uma escala. Vou fazer uma escala, eu faço. Mas não consigo fazer duas Negócio da escalas, porque embocadura, a né? embocadura é muito, né? Você tem que estudar muito ali, forçar. Se você não toca todo dia o instrumento, realmente você perde. É uma musculatura, né? Como músculo.